Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao Periscópio, um canal dedicado a histórias e curiosidades. Eu sou Thiago Queiroz e neste vídeo vou contar para vocês a história do acidente que pôs em xeque o programa espacial norte-americano. Trata-se do desastre com o ônibus espacial Challenger em 1986. Que foi televisionado ao vivo, resultou na morte de 7 astronautas, chocou o mundo e demandou uma exaustiva investigação para apurar as suas causas. E é esta história que eu vou contar hoje para vocês. Se você gosta de histórias e curiosidades, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal enquanto roda a vinheta. Pessoal, o dia 28 de janeiro de 1986 foi um dia extremamente frio na Flórida, nos Estados Unidos. Tão frio que a plataforma de lançamentos da NASA, localizada no Cabo Canaveral, ficou coberta de gelo. Naquele dia, estava marcado o lançamento do ônibus espacial Challenger em sua 10ª missão. Na década de 80, as corridas espaciais não entusiasmavam mais tanto o público quanto na época da corrida espacial. As pesquisas haviam caído em um tipo de rotina científica. Não havia mais grandes descobertas que promovessem uma espetacularização das pesquisas espaciais. Além disso, os constantes cortes no orçamento da NASA haviam provocado uma redução no ritmo das pesquisas. Contudo, o lançamento do Challenger em 1986 havia ganhado as manchetes porque seria o primeiro a transportar uma civil ao espaço sideral, a professora primária Christa McAuliffe. Portanto, naquele dia, às 11h30 da manhã, todos acompanhavam maravilhados o lançamento do ônibus espacial Challenger. No entanto, ao invés de uma obra-prima bem-sucedida da engenharia, o que eles testemunharam foi o Challenger se transformando em uma bola de fogo em menos de um segundo, bem diante dos seus olhos. O lançamento foi um fracasso. A tripulação não teve a menor chance. E o mundo inteiro se perguntava por que a nave havia explodido. Vamos conhecer essa história, começando pelos ônibus espaciais. Pessoal, na época da corrida espacial, a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, utilizava foguetes, que nada mais eram do que naves imensas, compostas por módulos. E aí, conforme essas naves iam se afastando da Terra, esses módulos iam se desprendendo. E no final, voltava só a pontinha do módulo, que na verdade era o compartimento que abrigava os astronautas e seus instrumentos. A maior parte do foguete apenas carregava combustível. Nos anos 70, os americanos começaram a desenvolver os ônibus espaciais. O que é um ônibus espacial? É uma nave bem maior do que um foguete que fica acoplada a 3 tanques de combustível. Esse grande, vocês estão vendo aí na foto, o tanque grandão laranja, ele é cheio de combustível líquido. E mais 2 foguetes nas laterais, esses foguetes menores, brancos, com combustível sólido. A diferença do ônibus espacial para o foguete é que o foguete ele é descartável. Após uma missão, o foguete é totalmente destruído, porque os módulos vão se soltando, e no final volta só, como eu falei, a cabine dos tripulantes, e o foguete acabou, foi destruído, não tem mais como reutilizá-lo. O ônibus espacial não. Ele decola igual um foguete, esses tanques eles se desacoplam depois do ônibus espacial, podem inclusive ser recuperados e reaproveitados, e na volta o ônibus espacial pousa igual um avião, e aí ele pode ser preparado para ser utilizado novamente em outras operações. Portanto, isso significa uma redução de custos. Esses veículos começaram a ser utilizados em 1981 e foram construídos 5 deles, o Columbia, o Challenger, o Atlantis, o Endeavour e o Discovery. Esses veículos também tinham uma reputação relativa à segurança muito boa. Em 1986, eles já tinham realizado 24 missões sem nenhum acidente. A NASA como um todo também dispunha de uma reputação relativa à segurança muito boa, porque já faziam 20 anos que nenhum astronauta morria. E naquele 28 de janeiro estava marcada para iniciar a missão conhecida como STS-51L. Dentre os vários objetivos dessa missão,
Os principais eram transportar material, lançar um satélite, realizar pesquisas no espaço e também promover palestras que seriam ministradas de lá. A tripulação era composta por 7 pessoas. O comandante Francis Scott, o piloto Michael Smith, 3 especialistas de missão chamados Judith Resnick, Ellison Onizuka e Ronald McNair, além do especialista de carga Gregory Jarvis e da professora Krista McAuliffe, que fechava a equipe, sendo a primeira civil a integrar a tripulação de um ônibus espacial. Aliás, era ela quem iria ministrar essa palestra que eu falei do espaço, né? Na verdade, isso era um programa que estava sendo desenvolvido na época chamado Professores no Espaço. E isso gerou uma grande expectativa, uma grande repercussão para essa missão, por causa dessa professora. Inclusive, o próprio lançamento seria televisionado ao vivo para vários países, né? Mas principalmente os Estados Unidos. E no dia previsto, estavam presentes não apenas a tripulação e a equipe da NASA, mas vários entusiastas, curiosos, né, que compareceram ao Cabo Canaveral para assistir presencialmente o lançamento do Challenger. Na verdade, pessoal, quando essa missão começou a ser planejada, ela não iria ser lançada no dia 28 de janeiro. Em 28 de janeiro, pelo plano inicial, esses astronautas já deveriam estar no espaço há muito tempo. Mas devido a uma série de infortúnios, essa missão foi constantemente adiada, até que ela foi fixada mais uma vez para o dia 28 de janeiro, às 9h30 da manhã. Quando o Sol nasceu nesse dia, a NASA fez uma nova avaliação e constatou que o tempo estava muito frio. Existe uma temperatura adequada para você fazer um lançamento de uma nave espacial. E nas 9h30 da manhã, a temperatura ambiente ainda não estava apropriada para esse tipo de operação. Então, os técnicos decidiram adiar o lançamento mais 2 horas na expectativa de que o tempo melhorasse. E aquele dia era muito frio. A plataforma de lançamento, ela amanheceu toda coberta de gelo. A temperatura ambiente no momento do lançamento era de 2 graus centígrados, então era realmente muito frio. Foi inclusive o lançamento em dia mais frio realizado pela NASA. E às 11h30 da manhã o tempo já havia esquentado um pouco, as condições já eram favoráveis, segundo a decisão da NASA, e eles deram início aos preparativos para o lançamento da missão. Então finalmente foi dada partida no tanque principal de combustível e em seguida nos 2 tanques de combustível sólido. Juntos eles continham 3 milhões de quilos de combustível e a força de empuxo gerada por eles retirou aquela estrutura enorme de dezenas ou centenas de toneladas do solo em direção ao espaço sideral, queimando 4.000 quilos de combustível por segundo. E ele seguiu firme em direção ao céu. Quando ele estava a 20 km de altura, a telemetria da NASA em Houston indicava que estava tudo bem. E os operadores em solo deram a ordem para que o ônibus espacial acelerasse para 28.000 km por hora, conforme previsto no plano de voo. Quando o Challenger contava com 73 segundos de voo, ele virou subitamente uma bola de fogo. O Challenger é despedaçado em milhões de partes e tudo que é possível observar de longe é simplesmente muita fumaça e os 2 tanques de combustível sólido, esses 2 rastros de fumaça que vocês estão observando aí, zigue-zagueando pelo céu, são os tanques de combustível sólido que se desprenderam com a explosão e foram vagando. O processo de combustão continuou dentro deles e ficaram vagando pelo céu até que foram destruídos por controle remoto. É interessante observar, pessoal, que quem assistiu o lançamento pela televisão rapidamente percebeu o que estava acontecendo, porque as câmeras, por causa do zoom, conseguia focar bem no ônibus espacial e foi possível observar claramente que ele explodiu. Essa imagem que vocês assistiram no vídeo. Mas quem observava do solo, incluindo os parentes dos astronautas, na hora não perceberam que o ônibus espacial havia explodido. Por quê? O ônibus espacial decolou, eles só viam fumaça atrás do ônibus espacial. E chegou num ponto que a quantidade de fumaça aumentou. Mas você observando a olho nu, a partir do solo, não era tão claro que havia acontecido a explosão. Então só alguns minutos depois que eles foram informados de que o ônibus espacial havia sido destruído. Os destroços felizmente caíram no mar, não colocando em risco as pessoas que se encontravam
no solo e imediatamente iniciou-se uma busca pelo módulo de comando para localizar os astronautas, porque eles poderiam ainda estar vivos dentro do módulo de comando. Então, algumas horas depois, a Marinha encontrou o módulo de comando e, quando abriu, se deparou com todos os astronautas falecidos, infelizmente. Esse acidente teve uma repercussão enorme em todo o mundo e, sobretudo, nos Estados Unidos, que ficou enlutado. E começou a haver uma pressão muito grande sobre as autoridades para descobrir por que aquele ônibus espacial havia explodido, que era até então o maior acidente da NASA. A primeira coisa que a investigação apontou foi uma descoberta que deixou não só os investigadores, mas a sociedade americana chocada. A cabine dos tripulantes não foi destruída com a explosão, ela ficou intacta. Ela foi, na verdade, impulsionada com a explosão. Na filmagem, inclusive, é possível observá-la. E ela caiu até o mar a uma velocidade de 320 km por hora, levando cerca de 2 minutos para atingir o mar. Analisando essa cabine e o equipamento dos astronautas também, os investigadores descobriram o seguinte: os astronautas tinham em seus trajes espaciais suprimentos de oxigênio para serem utilizados em caso de emergência. E eles descobriram que 3 desses suprimentos foram acionados, o que indicava, portanto, que pelo menos 3 astronautas estavam vivos durante a queda, o que implica em um sofrimento muito grande na morte dessas pessoas. A investigação começou analisando as dezenas de câmeras que filmaram o lançamento. Observando essas imagens, eles descobriram que, bem no momento do lançamento do ônibus, era possível observar fumaça saindo de um dos tanques de combustível sólido. Uma fumaça preta, indicando o quê? Vazamento de combustível. Numa situação como essa, o ônibus espacial deveria ter explodido ainda na plataforma, mas isso não aconteceu. Por quê? Após uma investigação minuciosa, eles descobriram o seguinte: dentro desse combustível sólido havia alumínio, que era um aditivo a esse combustível, porque a presença de alumínio no combustível aumentava a capacidade de propulsão em até 50%. Mas isso gerava um efeito colateral. Após o lançamento, todo o entorno da plataforma ficava coberto por um tipo de metal bem fino, que é chamado de escória. Isso nada mais era do que o produto do alumínio. O alumínio, após ser queimado, era lançado pelo escapamento dos foguetes e aí gerava esse material que grudava em toda a superfície da plataforma. O nome desse material é escória. O que aconteceu é que assim que começou a queimar o material e haver vazamento, estava se queimando também o alumínio, e essa escória ela grudou na abertura por onde estava vazando o combustível, selando de novo a abertura, interrompendo o vazamento. Por causa disso, o ônibus não explodiu na plataforma. Então eles descobriram que estava havendo vazamento, mas apesar disso o ônibus não explodiu. Descobriram por que ele não explodiu no momento do lançamento, mas explodiu lá em cima. Então tinha que descobrir o que aconteceu que levou à explosão lá em cima no céu. Analisando a telemetria, eles descobriram que aos 58 segundos de voo, quando o ônibus estava a 10 mil metros de altura, ele sofreu uma grande rajada de vento lateral a uma velocidade de cerca de 300 km por hora. Era uma camada de ar, na verdade, bem fina, que atingiu o ônibus espacial bem rapidamente, porque ele passou rápido por essa camada de ar. Mas isso tirou ele um pouquinho do rumo, mas o computador trouxe ele de volta para o rumo. Mas isso significa que ele se agitou. E quando houve esse agitamento em toda a estrutura da nave, o que aconteceu? A escória soltou e aí voltou a vazar combustível. E pior, esse combustível agora se encandeceu. E aí, pegando fogo, vou colocar a imagem aí para vocês verem, ele ficou igual um maçarico bem em cima do suporte que prendia o tanque de combustível sólido ao tanque principal. E aí essa chama a uma temperatura altíssima, incidindo bem em cima do suporte, rompeu o suporte, e quando ele rompeu, soltou também a base do tanque de combustível principal, gerando vazamento do combustível por baixo. E o foguete descontrolado também bateu com a ponta dele na ponta do combustível principal,
rompendo a ponta do combustível principal e em seguida causou toda a explosão. Todo esse processo durou menos de um segundo e representou o fim da missão. Agora, isso ainda não responde a pergunta, porque o que eles descobriram com isso? O processo que levou à explosão do ônibus espacial, ou seja, a cadeia de eventos que resultou na explosão. Mas não descobriram a causa da explosão, que nesse caso seria descobrir a causa do vazamento, porque tudo iniciou com o vazamento lá na hora do lançamento. E isso não era para acontecer, então eles tinham que descobrir por que vazou combustível bem no lançamento do ônibus espacial. Analisando os registros, eles descobriram o seguinte: um engenheiro de uma empresa chamada Morton Thiokol, que era justamente a empresa que fornecia esses foguetes para a NASA, no lançamento anterior, ele descobriu que esse mesmo acidente, quase havia acontecido com um outro ônibus espacial. Como que ele percebeu isso? Ele notou que havia vazamento de combustível, ele encontrou sinais de vazamento de combustível nos foguetes, porque eles estavam, ele encontrou fuligem em volta dos foguetes e outros sinais também. E aí ele foi investigar para descobrir o porquê. E ele percebeu o seguinte: esses foguetes, eles são montados igual aos foguetes antigos, tá? São vários compartimentos que são parafusados depois. Para evitar que o combustível vaze bem na junção desses compartimentos, eles colocam uma borracha chamada anel de vedação. Só que o material do qual era feito esse anel de vedação, ele ressecava e encolhia em dias muito frios, como no dia do lançamento do Challenger. No dia desse outro lançamento que eu falei que quase causou um acidente, foi um dia também muito frio, gerou esse fenômeno, mas não havia sido tão frio quanto em 28 de janeiro. Esse, aliás, era o lançamento, o dia mais frio da NASA, né? Aí depois do lançamento do Challenger se tornou o segundo lançamento mais frio. E esse engenheiro da Morton Thiokol, na véspera do lançamento, ele vendo que a temperatura estava caindo muito, ele solicitou uma conferência com o diretor da NASA, Lawrence Mulloy. E aí eles fizeram essa teleconferência, ele e outros diretores, representantes da Morton Thiokol, e o Lawrence Mulloy se mostrou muito resistente à ideia de adiar mais uma vez o lançamento. Não era interessante para a NASA adiar aquele lançamento de novo, então ele fez uma certa pressão, e aí os engenheiros da Morton Thiokol pediram para interromper um pouco a teleconferência. Eles interromperam e tiveram uma conversa entre si, e aí retomaram a teleconferência e tinham mudado a resposta deles, porque a orientação deles antes dessa interrupção era que não houvesse o lançamento. Mas depois que o diretor da NASA se mostrou bastante bravo com essa possibilidade, eles mudaram a resposta deles. Eles falaram que agora acreditavam que o lançamento poderia ser realizado sem riscos. Então a cadeia de eventos foi o seguinte: o clima frio prejudicava a estrutura dos ônibus espaciais, colocando elas em risco. Um engenheiro da Morton Thiokol descobriu isso e alertou a NASA. A NASA se cientificou do fato, mas decidiu correr o risco. No momento do lançamento, como previsto pelo engenheiro, houve o vazamento, mas não houve a explosão porque o vazamento foi vedado pela escória gerada pelo alumínio presente no combustível sólido. O foguete decolou, mas no meio do caminho encontrou uma rajada de vento de 300 km por hora que agitou o foguete, removendo a escória. O vazamento voltou, provocou o desmembramento do foguete de combustível sólido e esse atingiu o tanque de combustível líquido, gerando a explosão. A comissão, portanto, concluiu que as causas do acidente foram o clima frio e decisões mal tomadas dos diretores da missão. Nunca houve nenhum tipo de indiciamento criminal por causa desse acidente. Ninguém nunca foi punido ou preso por causa disso. Mas Lawrence Mulloy ficou muito marcado por causa disso, devido ao fato de ele ser o diretor, o maior responsável pelo lançamento, pela missão naquele momento, e a decisão partiu principalmente dele. Embora não tenha havido um processo criminal, a NASA teve que lidar com as consequências do acidente. A realidade é que esse acidente, apesar de ter provocado uma série de repercussões em vários sentidos, os principais envolvidos não foram considerados, não foram indiciados em nenhum tipo de crime pela comissão que investigou. Tanto que o próprio Lawrence Mulloy
ele, embora tenha ficado com sua imagem muito prejudicada após o acidente, ele continuou trabalhando na NASA e foi até promovido tempos depois. A Morton Thiokol, a empresa que havia produzido os foguetes e havia mudado de ideia sobre a segurança do lançamento após Molloy fazer pressão, ela foi condenada a pagar 4 milhões e 600 mil dólares às famílias dos astronautas. Mas de qualquer forma ela continuou trabalhando com a NASA e ganhou outros contratos, e o acidente não foi bom para a empresa, evidentemente, mas também não a prejudicou tanto assim. Depois disso, a NASA ficou 3 anos sem fazer novos lançamentos. Durante esses 3 anos ela ficou só revendo seus projetos, melhorando eles, desenvolvendo sistemas de segurança. Então fez um grande investimento em segurança que ainda assim não se mostrou suficiente, né? Porque em 2003 a gente teve um novo acidente, dessa vez com o ônibus espacial Columbia, que futuramente talvez eu faça um vídeo falando a respeito. Se vocês tiverem interesse em conhecer também essa história, deixem aí nos comentários para eu fazer o vídeo. Esse acidente também prejudicou muito o envolvimento de civis nas missões espaciais, tanto que o programa Professores no Espaço foi suspenso e só foi retomado novamente em 2010. Só a partir daí que voltaram a aceitar civis nas missões espaciais. Os ônibus espaciais eles foram melhorados devido a esses investimentos em segurança que a NASA fez, mas foram aposentados em 2011, em julho de 2011, quando foi realizada a última missão pelo Atlantis. Atualmente, a NASA está desenvolvendo a nave espacial Orion, que é uma nave semelhante aos antigos foguetes, né? Na verdade é uma nave bem menor, que vai ser acoplada bem na ponta do tanque de combustível principal. O sistema de propulsão vai ser o mesmo, né? O que vai mudar é o veículo que abriga os astronautas e os equipamentos e tudo mais. Esse veículo ainda está em desenvolvimento. Já foi feito um lançamento de teste bem sucedido em 2014 e está previsto outro para o ano de 2017, mas sem tripulação. O primeiro foi sem tripulação e o segundo também vai ser sem tripulação. Voos tripulados devem acontecer só a partir da década de 20, tá? Então vai demorar um pouquinho. Uma grande vantagem desse veículo em comparação com os ônibus espaciais é que eles podem ir bem mais longe, tá? Inclusive, provavelmente será o veículo utilizado pela NASA para levar astronautas até Marte. Isso jamais poderia ser feito com ônibus espacial, tá? Os ônibus espaciais seriam apenas para voos curtos, próximos aqui da órbita da Terra, para ir até a estação espacial, por exemplo, ou fazer manutenção no satélite, para esse tipo de coisa, tá? Para ir até um outro corpo celeste e voltar, os ônibus espaciais não serviam. Eu quase esquecendo de dizer, segundo as estimativas, esse voo até Marte deve acontecer ali, provavelmente, na década de 30. Pessoal, então essa foi a história do desastre do ônibus espacial Challenger. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembre-se de deixar um like aqui para ajudar no crescimento do canal e se inscreva também, porque temos vídeos novos toda segunda e sexta-feira. Se você quiser sugerir algum tema, pode deixar aqui nos comentários ou falar comigo nas redes sociais. Os links estão lá em cima na capa do canal. E já que você gosta de histórias, eu sugiro que você assista esse vídeo aqui, onde eu conto a história do desastre de Tenerife, o maior acidente aéreo da história, ou então esse outro aqui onde eu falo sobre a paralisia do sono, um distúrbio do sono muito misterioso, mas ainda assim bastante interessante. Nos vemos no próximo vídeo então, um grande abraço e tchau!